O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para o cheque, no qual eu e o Felipe daremos um giro pelo velho continente. Cheque. Cafillo, ¿dónde estaba cuando caíste en desgracia? El que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Macron e Le Pen trocam farpas em debate antes do segundo turno na França. Pois é, tivemos, né, o único debate pré-segundo turno, na quarta-feira, dia 20, e todas as opiniões de pesquisa apontam, né, que o Macron se saiu melhor no debate. As últimas pesquisas eleitorais apontam já uma vantagem um pouco maior para ele. Então, por exemplo, a última pesquisa Ipsos coloca 57% dos votos para o Macron, 43% para Le Pen. Então as pesquisas agora estão na casa entre 54% e 57%. Né, ou seja, já dá ali uma margem um pouco mais confortável do que pensando na chamada margem de erro, né? Então, ao que tudo indica, teremos mesmo, né, a repetição daquele cenário, né, da última eleição, o pessoal vai tapar o nariz e vai votar no Macron para não votar na Le Pen, e Macron vai vencer. O que é interessante do debate, né? Dois pontos que eu acho interessantes do debate para a gente comentar com os nossos ouvintes, que, claro, assim, né, como todo debate, teve ali as suas farpas, né, suas provocações e tal. Então, por exemplo, aí teve a Le Pen dizendo que ela baniria, né, o véu para as mulheres muçulmanas, Macron dizendo que isso correria o risco de criar uma desestabilidade social muito grande. Mas quais são os dois pontos que eu acho interessantes a gente destacar para os nossos ouvintes? O primeiro foi que o Macron conseguiu colocar na Le Pen o broche de Vladimir Putin, dizendo, Le Pen ela é apoiada pelo Putin, a Le Pen ela foi financiada pelo Putin, a Le Pen admira o Putin, então votar na Le Pen é votar pelo Putin, é votar contra a segurança da Europa, na plataforma dele, né? E para isso, inclusive, ele recebeu apoio de outras lideranças europeias. Tá? E sul-americanas. E sul-americanas. Então, mas que sul-americanos você quis dizer? Lula. Ah, sim, tá. O Lula que se encontrou com o Macron ano passado, né? O Macron se encontrou com o Lula até para dar um aceno para a esquerda, para o eleitorado do Mélenchon. O Lula, que a gente já comentou isso aqui, tem gente que acha que isso é partidarismo, tá? Mas a figura do Lula é gigantesca na França, especialmente na esquerda francesa, né? Mas a figura do Lula é muito grande, é muito conhecida na França. E o Twitter oficial da campanha do Macron retweetou uma postagem do Lula indicando apoio ao Macron no segundo turno. Então, várias lideranças europeias declararam apoio ao Macron, dizendo, olha, essa não é uma eleição como qualquer outra, essa é uma eleição que tem a segurança da Europa no centro. Então, o Macron conseguiu, no debate, botar esse broche na Le Pen, e isso repercutiu também positivamente entre outras lideranças europeias. E a segunda questão que eu acho interessante de citar para o nosso ouvinte foi que uma das acusações, né, da Le Pen contra o Macron, tal, né, que o Macron ele é liberal, a favor das instituições europeias, então ele não vai defender os interesses do francês comum, como ela defenderá, né, segundo a plataforma dela, claro. Então, que não vai defender o francês do campo, que não vai defender o pequeno produtor e tal. E aí o Macron falou, não, eu defendo esse pequeno produtor, esse pequeno fazendeiro. Tanto que eu sou contra o acordo União Europeia e Mercosul. Então, o acordo União Europeia-Mercosul, que a gente fez um programa especial aqui na época, esteve presente no debate de segundo turno na França, porém de maneira reativa, né? Falando, não, nada disso, você não vai falar isso para mim não, eu sou contra esse acordo aí, inclusive. Então, para quem achava que o acordo do Mercosul e União Europeia teria algum futuro, acho que já está ficando muito claro que dificilmente ele vai sair da gaveta.
Para além das questões ambientais também, né, que acabaram travando também o acordo, né, nos últimos anos. Então, domingo agora, dia 24 de abril, teremos o segundo turno na França e as previsões são, repito, menos eleitores presentes, muita gente que votou no Mélenchon ou que votou em outros candidatos não vai para as urnas, vai ficar em casa, vendo um filme, lendo um livro, vai jogar uma bola e aparentemente Emmanuel Macron será o vencedor ali com um pouco mais de 50% dos votos, ali casa dos 55% dos votos. Da França, nós vamos para o Reino Unido, já que o Boris Johnson, né, dentre as suas, né, a gente comentou aí o acordo com Ruanda, mas na última terça-feira, Boris Johnson falou no parlamento e pediu desculpas pelas festinhas, né, realizadas durante o lockdown, tá? Inclusive as festinhas envolvendo o seu gabinete, envolvendo ele mesmo, né? E assim que recebi a notificação da multa, né, que ele vai ter que pagar, reconheci a mágoa e a raiva e disse que as pessoas tinham direito de esperar melhor de seu primeiro-ministro. Repito isso perante o parlamento agora. Né? Não me ocorreu, na hora ou posteriormente, que uma reunião na sala do gabinete, pouco antes de uma reunião vital sobre a Covid, poderia significar uma violação das regras. Só que o pedido de desculpas, aparentemente, né, não será suficiente, já que, né, lembrando, nós temos além da multa, nós temos a investigação interna do governo, nós temos a investigação da polícia, tá? Nós temos ali toda a questão simbólica pelo fato de que uma das festas foi durante o período de luta oficial pela morte do príncipe consorte Philip, né, marido da rainha Elizabeth II. E por que eu disse que talvez o pedido de desculpas não seja o suficiente? Né? Porque além dos vários pedidos de renúncia, agora, aparentemente, né, aparentemente não, é confirmado, tá? É confirmado. Nós teremos o que seria, né, o homólogo britânico, a nossa CPI, tá? A gente vai ter a CPI da festinha para descobrir se o Boris Johnson mentiu para a Câmara nas suas declarações anteriores. Quando ele disse que não teve envolvimento nenhum, que ele não sabia que era uma festa, né? Então, teremos aí o equivalente britânico, né, de uma CPI, tá? Uma moção apresentada pela oposição. A questão é que a maioria dos deputados, né, dos parlamentares conservadores, não estavam presentes na Câmara dos Comuns quando nós tivemos essa aprovação por aclamação. Então, é possível que, na hora de ter ali a formação né, eu vou usar termos brasileiros agora, não sei se são os mesmos termos, né, mas quando tiver ali a formação da mesa diretora da CPI, né, quando tiver a formação ali da organização da CPI propriamente dita, o processo seja travado. Isso é interessante citar também. Tá? Ainda em notícias do Reino Unido internamente, o Tribunal de Westminster formalizou, na última quarta-feira, dia 20, a ordem de extradição do Julian Assange para os Estados Unidos. Tá? A gente comentou mês passado, né, mês passado não, acho que foi final de março, né, que a Suprema Corte do Reino Unido negou o recurso do Julian Assange, lembrando que o Julian Assange é australiano, né? Então agora a decisão final fica com a secretária do Interior britânica, a Priti Patel, que ela é favorável à extradição, já disse isso, e ela tem até 28 dias para confirmar ou não. Caso ela confirme, o Assange vai ter pelo menos mais um recurso, tá? Mas, ao que tudo indica, ela vai confirmar a extradição. E aí, em outra notícia britânica, mas agora da sua política externa, o Boris Johnson está na Índia para assinar um acordo, né, de cooperação comercial com a Índia. Né? Essa era uma das plataformas, inclusive, do Brexit. Né? A gente explicou aqui várias vezes, né, de que se o Reino Unido sair da União Europeia, vai ter mais autonomia para assinar acordos comerciais, especialmente com os países que fizeram parte do Império Britânico. Né? Então, Boris Johnson está na Índia, tá, nesse momento. Ele visitou uma fábrica de tratores da JCB, que é uma empresa britânica, inclusive,
cujo proprietário é um dos principais doadores do Partido Conservador, né? Então tá lá o Boris Johnson em cima do trator da JCB, né, lá com o letreiro gigantão atrás, e o dono, né, enfim, não existe almoço grátis, né? O Boris Johnson também visitou, né, uma base aérea, né, onde ele pegou lá um helicóptero militar indiano para dar uma volta e tudo mais. Enfim, é uma viagem de 2 dias, né, e vamos ver aí como o que será, o que teremos de resultado, né, de resultado final sobre essa viagem, se teremos um acordo de livre comércio ou apenas, né, alguns passos. É interessante colocar que as relações entre Reino Unido e Índia, embora a grande discussão aqui, resumindo bem para o nosso ouvinte, até porque é bom a gente esperar um pouco para ver o que vai ter de resultado, é que o Reino Unido quer um acordo comercial. O Reino Unido quer comércio e quer liberdade de investimentos. A Índia coloca muito em pauta também questões de migração e de proteção de direito dos seus cidadãos. Porque, vamos lembrar, nós temos uma comunidade comum muito grande. Nós temos muitos britânicos, cidadãos britânicos de origem indiana. Então, a Índia quer falar. A Índia, obviamente, está aproveitando o momento, falando, tá bom, vocês querem negociar com a gente? Vocês querem fazer mais comércio? Vocês querem que a gente compre menos petróleo da Rússia? Tá bom, então vocês têm que ouvir o que a gente quer também, tá? A gente tem isso de interesse nosso também. Então, não é uma negociação tão simples assim, até também pelo tamanho das economias e da população indiana. Do Reino Unido, vamos rapidamente para a Suécia, onde tivemos vários protestos e ônibus incendiados no último final de semana, já que um grupo de extrema-direita, anti-islâmico, estava planejando a realização de uma queima pública de Corão, né, o Corão, o livro sagrado do Islã. Por conta disso, tivemos manifestações contra, tivemos confrontos na rua, confrontos com a polícia, inclusive. Cerca de 100 pessoas, inclusive, chegaram a ser detidas ou interrogadas por conta aí desse plano desse grupo de extrema-direita de queimar um Corão em praça pública. Da Suécia, vamos rapidamente para a Eslovênia, tá? Já que nesse final de semana também teremos eleição parlamentar na Eslovênia. Tá? Segundo as pesquisas, o partido governista, né, o Partido Democrático da Eslovênia, ele é o favorito, né, ele é um partido é o partido conservador da Eslovênia, né, digamos assim, é o favorito para ficar em primeiro, porém, a coalizão do Partido Verde tem crescido muito nas pesquisas, tá, nas últimas semanas, e pode ali ameaçar, pode se tornar uma segunda força. De qualquer jeito, a gente não vai ter um vencedor claro das eleições, são 90 assentos em disputa, são necessários 46, né, para ter a maioria. Atualmente, né, a coalizão de governo é feita entre o Partido Democrático Eslovênico, eu disse que é o Partido Conservador, o Partido Cristão Democrata e também o apoio de partidos menores, partidos economicamente liberais menores. Agora, se nós tivermos um parlamento mais fragmentado e uma vitória verde, pode ser que seja aquele cenário de venceu, mas não levou, né? Vamos ter que ficar de olho e esperar os resultados das eleições. Eleições parlamentaristas são sempre um quebra-cabeças. E, finalmente, no Mediterrâneo, né? A Eslovênia dá ali para o Adriático, né? O Adriático é sub do Mediterrâneo, então a gente continua no Mediterrâneo. Vamos rapidamente para a Catalunha, já que o grupo ativista de direitos digitais, né, o Citizen Lab, afirmou que mais de 50 lideranças pró-independência da Catalunha tiveram seus celulares ou computadores alvos de spywares, inclusive o Pegasus, né, que é o mais conhecido, né, nesse sentido, desenvolvido em Israel, entre 2017 e 2021, tá? Então, mais de 50 líderes pró-independência da Catalunha tiveram suas informações pessoais, seus celulares pessoais atacados com spyware. E ainda na Catalunha, no começo da semana, foram vazadas, né, áudios e mensagens entre o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, o Luis Rubiales, e o zagueiro do Barcelona, o Gerard Piqué, já que o atleta
por meio da sua empresa Cosmos, intermediou as negociações entre a Federação Espanhola e o governo da Arábia Saudita para que a Copa do Rei fosse disputada no país da Península Arábica, né? E nesse contrato de 6 anos, né, dessa mudança de sede, afinal é a Copa do Rei para homenagear o Salman bin Abdulaziz, pelo visto, né? Esqueceram da dinastia Bourbon. O jogador recebeu 24 milhões de euros, né? E depois da derrota para o Cádiz pelo Campeonato Espanhol, lembrando que o Piqué não havia jogado porque está no momento lesionado, ele utilizou seu canal de Twitch para se defender, dizendo que esse acordo não é ilegal, né? Porém, questiona-se, né, se não há conflito de interesses e se não é imoral também. Mas em breve veremos aí o Piqué e a Shakira se mudando para Newcastle, provavelmente.